A história de Josué. Josué foi um importante líder na história de Israel, leal a Moisés durante a peregrinação no deserto e corajoso na conquista da terra prometida. Começou como auxiliar de Moisés, mostrando fé e habilidades militares ao liderar as tropas de Israel. Foi um dos 12 espias que exploraram Canaã, trazendo um relato positivo da terra. Após a morte de Moisés, Deus o designou como sucessor para liderar a conquista de Canaã, tornando-se um líder espiritual e militar exemplar, que conduziu o povo à promessa de Deus. Josué é conhecido por sua obediência a Deus, coragem e fé inabalável. Sob sua liderança, o povo de Israel lutou contra Amaleque, e enquanto eles combatiam, Moisés mantinha suas mãos estendidas, e os israelitas prevaleciam. Assim, Josué e suas tropas derrotaram Amaleque. Josué acompanhou Moisés em diversas ocasiões, como parte do caminho até o Monte Sinai, onde Deus entregou os 10 mandamentos. Josué também passava tempo na tenda da congregação, onde Deus falava face a face com Moisés. Além disso, Josué foi um dos 12 espias enviados para explorar Canaã, retornando com Calebe, com relato encorajador da terra. Depois da morte de Moisés, Josué o sucedeu. Atravessou o rio Jordão, enfrentou diversas batalhas. Numa delas, Josué orou e o sol parou, até que eles derrotassem os inimigos. Assim, Israel estabeleceu-se na terra que Deus prometera a Abraão. Ele também organizou e distribuiu a terra entre as tribos de Israel, servindo como um exemplo de fidelidade e confiança em Deus para o povo de sua época. Cercado por muros altos e guerreiros temíveis, a tarefa parecia quase impossível. Entretanto, armado com fé e coragem, Josué foi além das expectativas e superou as adversidades. Ele demonstrou a importância de ser forte, resiliente e, principalmente, fiel à orientação divina. Este é um convite à reflexão sobre a sua história, suas conquistas e o poder da fé. A vida de Josué é um testemunho de como o poder divino pode se manifestar quando alguém escuta, crê e obedece a Deus. Cada decisão tomada, cada desafio enfrentado, cada vitória conquistada refletia sua fé inabalável da conquista de Jericó, com seus muros praticamente intransponíveis. A coragem que o sustentava nas situações mais temíveis, Josué mostrou que a verdadeira força vem da confiança em Deus. As experiências de Josué oferecem valiosas lições para aqueles que buscam vencer seus próprios desafios. O compromisso de Josué em seguir a vontade de Deus, mesmo quando as instruções pareciam incompreensíveis, evidencia a importância da obediência e confiança em Deus. Ao mesmo tempo, sua coragem nos momentos de incerteza serve de exemplo para aqueles que buscam superar suas próprias limitações. Aspectos marcantes da vida de Josué família. Filho de Num, da tribo de Efraim. Também chamado de Oséias, José significa o Senhor é salvação ou o Senhor salva. Preparação para a liderança. Chefiou o exército de Israel na batalha contra os amalequitas. Tornou-se auxiliar de Moisés, acompanhando-o e ajudando no tabernáculo. Espião em Canaã. Foi um dos 12 espias enviados para obter reconhecimento da terra prometida. Juntamente com Calebe, deu relatório positivo do que viram, ao contrário dos outros 10. Por isso, somente eles entraram em Canaã, os demais adultos morreram no deserto sucessor de Moisés. Josué foi escolhido para liderar Israel após Moisés, enfrentando o desafio de conquistar a terra prometida. Desafios enfrentou adversidades como os muros de Jericó e a resistência dos inimigos locais. Fé e obediência. A obediência às instruções divinas e a fé inabalável foram fundamentais para suas vitórias. Vida de comunhão com Deus. Deus falava diretamente com Josué, orientando suas ações, tal como orientava Moisés. Conquista. Seguiu a instrução divina de cercar a cidade por 7 dias, culminando na queda dos muros ao 7º dia. Lições de liderança. Demonstrou a importância da coragem, resiliência e comprometimento com a vontade de Deus. Impacto de suas ações. Cada decisão e vitória refletiam sua profunda fé e confiança em Deus, inspirando liderança e coragem. Seu exemplo serve como inspiração para enfrentar desafios pessoais e manter a fé nas adversidades. Estudo bíblico sobre Josué, um homem que ouvia a voz de Deus ao longo de sua vida. Deus falou com Josué diretamente, tal como falava com Moisés. Josué escutava as palavras de Deus e cria nelas. Aquilo que Deus ordenava, Josué fazia. Esse era o segredo de seu sucesso. O poder de Josué não vinha dele próprio. Todos os milagres e todas as vitórias que ele viu foram resultado de crer e seguir a Deus. Da única vez que Josué não consultou a Deus. Ele foi enganado pelo povo de Gibeon. Quantas vezes nos esquecemos de pedir orientação a Deus? Ou quantas vezes não estamos prestando atenção quando Deus fala? Ou então não obedecemos a Deus? Mas as pessoas que veem milagres acontecer são aquelas que ouvem, creem e obedecem a Deus. Jericó
uma vitória improvável. O primeiro grande desafio da liderança de Josué foi a conquista de Jericó. Os muros da cidade eram famosos por serem praticamente impossíveis de transpor. A cidade estava toda fechada, pronta para repelir qualquer ataque. Um cerco poderia durar meses. Deus contou a Josué o que deveria fazer: caminhar com todo o exército à volta da cidade durante 7 dias. A ordem parecia estranha, mas Josué fez tudo o que Deus ordenou. No sétimo dia, após darem 7 voltas à cidade, os israelitas gritaram, e os muros caíram. A vitória sobre Jericó foi completa. Os planos de Deus, muitas vezes, são diferentes dos nossos. Ele usa coisas improváveis para nos salvar e demonstrar o seu poder. Deus é muito criativo, mas precisamos estar prontos para obedecer, mesmo quando o plano de Deus parece estranho. Uma coragem que vinha de Deus em Jericó, Josué arriscou toda a sua credibilidade. Imagine como ele deve ter se sentido durante essa semana, caminhando à volta da cidade, sem ver uma única rachadura no muro. Será que iria funcionar? Será que Deus iria mesmo deitar os muros abaixo no último dia? Será que não tinha sido tudo um grande erro? Josué de certo sabia que se os muros não caíssem, esse seria o fim de sua liderança. O povo ficaria desanimado, os inimigos ganhariam coragem para atacar, e ele poderia até mesmo ser morto pelos israelitas desiludidos. Mas Deus tinha lhe dito para ter coragem porque nunca o abandonaria. Josué agarrou nessa mensagem e se encheu de coragem. Até onde estamos prontos para arriscar? Qual é a voz que vamos escutar? A voz de Deus ou a voz do medo? Não é apenas o primeiro passo que exige coragem. O segundo, o terceiro e todos os passos antes da vitória são desafiantes. Mas, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não podemos desistir. Seja como Josué. Seja forte e corajoso. Imagine um jovem guerreiro sucedendo um experiente líder como Moisés. Josué, que recebeu de Deus uma grande missão: conduzir o povo hebreu e conquistar a terra que lhe fora prometida. Uma missão como esta exigiria de Josué coragem, obediência e fé em Deus diante daqueles desafios. Deus não desamparou Josué e derramou verdadeiramente uma injeção de ânimo naquele jovem guerreiro. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Deus realmente levantou aquele jovem e o preparou para a grande missão da sua vida: conquistar Canaã. O primeiro grande desafio era a cidade de Jericó. Assim como Josué, podemos tomar posse desta palavra de ânimo e força. As 3 lições deste poderoso versículo 1. Seja forte e corajoso. Deus sabe o que faz. Ele sabe de todas as coisas. Se Deus lhe deu um desafio, erga sua cabeça. Ser forte e corajoso. Somos geração eleita. 1 Pedro 2:9. Deus capacita os seus escolhidos, e você foi escolhido pelo Todo-Poderoso. Deus não nos dá um fardo maior do que possamos suportar. 1 Coríntios 10:13. As provações amadurecem a nossa fé e a nossa intimidade com Deus. Isto não deve ser motivo de tristeza, mas de alegria, porque a provação da fé produz perseverança e crescimento espiritual. Tiago 1:2-4. Um detalhe que faz toda a diferença: a palavra de Deus nos encoraja e fortalece. Deus aconselhou Josué a meditar dia e noite no livro da lei, para que tudo o que lhe foi prometido fosse cumprido. Josué 1:8. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. A Bíblia é o verdadeiro suplemento para enfrentarmos qualquer desafio. Faça da palavra de Deus o seu alimento diário e tome posse das suas promessas. 2. Não se apavore e nem desanime. De fato, certos desafios podem nos levar ao desânimo e ao apavoramento. Essas reações ocorrem quando focamos apenas nas dificuldades, nos dando a falsa impressão que Deus não está conosco. A única coisa que pode nos afastar da presença de Deus é o pecado, e somente o perdão e o arrependimento faz com que nos reaproximemos dele. Se você sente que está longe do Pai, peça perdão e busque-o verdadeiramente. Os discípulos se apavoraram diante de uma forte tempestade, mas Jesus estava com eles no barco o tempo todo. Após esgotarem as suas forças, recorreram a Jesus, que dormia tranquilamente, e acalmou o mar com a sua voz. Mateus 8:24-25. Ao ser acordado, Jesus questionou os discípulos: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Mateus 8:26. Não se apavore, nem desanime. Jesus está com você no mesmo barco. 3. Deus estará com você por onde você andar. Aonde Josué colocasse os seus pés, Deus estaria com ele. Antes mesmo que Josué colocasse os seus pés, Deus lhe mostrou tudo que poderia ser conquistado em obediência à sua palavra e em comunhão com ele. Josué 8.
3-5. Ler a Bíblia nos dá a oportunidade de tomar conhecimento das promessas de Deus. Deus não nos deixou sem amparo. Ele enviou seu Filho para nos salvar, João 13,16, e nos deixou o Espírito Santo que nos aconselha e santifica, João 14,16. Atém, se andamos segundo a palavra de Deus, milagres e maravilhas vão acontecer. Foi assim com Josué, e será assim com todo aquele que anda segundo a palavra de Deus, 2 Samuel 22:31, 33. Ele estará com você, por onde você andar. Gostou dessa história inspiradora? Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre esperança e fé. Nos vemos no próximo vídeo.